Vamos fechar os olhos para falarmos com Deus. Amém. Querido e bom Deus, te agradecemos, Senhor, depois de uma semana estarmos aqui reunidos, né, iniciando o seu Santo Sábado. Pedimos uma bênção especial para nossas famílias, que tenha uma bênção especial para aqueles que guardam o sábado, a qual o Senhor descansou, abençoou e santificou para a glória do seu nome, para que pudéssemos nos lembrarmos que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que a sua bênção esteja sobre cada um de nós, seu Espírito Santo, possa estar habitando em nossos corações. O Senhor ilumine a nossa mente agora ao estudarmos a sua palavra, que o Senhor nos conceda um espírito semelhante ao de Cristo, de humildade, bondade, compaixão e perdão. Que o Senhor nos transforme a cada dia à semelhança do Senhor Jesus. Que a sua bênção, né, possa estar sobre a nossa família, que possamos testemunhar da sua palavra onde quer que estejamos, que a nossa vida possa ser luz para esse mundo de trevas, refletindo a luz de nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, hoje nós vamos refletir um pouco, né, sobre o perdão. O perdão é um tema, praticamente, que é o fundamento do plano da salvação, né? O perdão de Deus à humanidade caída em prol de resgatar, né, o ser humano do pecado e restabelecê-lo, né, ao ideal de Deus, ao lar que Deus foi preparar para nós. E aí, então, se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o perdão, né, ele permeia toda a Escritura, as Escrituras, né? Nós vemos lá no Jardim do Éden o perdão de Deus a Adão e Eva após o pecado, né? Após eles terem ali desobedecido e comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estendeu a sua misericórdia para com eles, concedendo a eles, né, o perdão e a vida eterna por meio da promessa, né, de um redentor vindouro, por meio ali do sacrifício de cordeiros. Deus estava mostrando que o fato de Adão ter sacrificado o cordeiro, o perdão havia sido concedido, né, pelo seu pecado. E ele poderia, num futuro, né, ser restabelecido ao lar edênico, pela qual ele foi expulso após a sua transgressão. Nós vemos na Bíblia também o perdão de Deus a Abraão, após ele ter mentido com relação à sua esposa, né, que era sua meia-irmã. Ele com medo mentiu. O perdão de Deus por ele, por Isaac também, que copiou também a mesma mentira do pai com relação à sua esposa. O perdão de Deus a Jacó, quando roubou o direito de primogenitura do seu irmão e lutou com o anjo, né, para que ele o perdoasse. E Jesus Cristo, ou seja, o perdoou porque ele se apegou a Deus em oração e lutou com Deus, e o perdão de Deus foi concedido a ele. O perdão de Deus a Moisés, né, que ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha, que era um símbolo de Cristo. E aí nós vemos o perdão de Deus também por Moisés, ao ressuscitá-lo e levá-lo para o céu. O perdão de Deus a Nabucodonosor, né, que depois de anos de rebelião, no final, rendeu-se, né, a Deus, se convertendo, e Deus aí, ou seja, o perdoando. Nós vemos que por meio de toda a Bíblia, o perdão de Deus está presente nas páginas da Escritura. Nós vemos o perdão de Deus por meio de uma menina que foi levada cativa pelo exército assírio, né, por Naamã, a qual serviu ali na casa do rei, e aí, ou seja, indicando a ele o profeta Eliseu, que estava em Israel para a sua cura da sua lepra. Ela teria muitos motivos para poder estar irada ou com raiva, né, de Naamã, mas não, demonstrou um espírito, né, ou seja, um humilde,
e que certamente aprendeu, né, com seus pais a, a humildade, né? E aí concedeu ao comandante ali do exército do rei da Síria, né, Naamã, para que ele pudesse ter com Eliseu. Nós temos o perdão de Deus a Davi após o seu pecado ali com Betseba, né? Onde no Salmo 51 é a oração de Davi pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, o perdão de Jesus à mulher adúltera, né? O perdão de Jesus ao paralítico, o perdão de Jesus a Pedro. Ou seja, a Bíblia ela está repleta do amor e da misericórdia de Deus em perdoar, ou seja, o pecador. E nós temos vários textos na Bíblia onde tantos os profetas, né, eles exaltam o nome de Deus por ele ser rico, né, em perdoar e em misericórdia. Em Miqueias, capítulo 7, no verso 18 e 19, ele diz assim, ó, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do resto da tua herança. O salmista, né, no Salmo 103, no verso 3, ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E ele é quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. No Salmo 32, no verso 5, no Salmo 32, verso 5, né? O salmista diz, ó, bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. No Salmo 86, no verso 5, diz, ó, pois tu és bondoso e perdoador, o Senhor rico em graça e misericórdia para com todos os que o invocam. Então, repare como a Bíblia, né, ela está repleta, né, de textos que falam do amor, do perdão de Deus para com o ser humano. E como que Deus demonstrou, né, ao povo de Israel para que eles pudessem entender o perdão de Deus. O santuário era um meio de mostrar ao povo de Israel o perdão de Deus. Então, no santuário ali, era um meio pelo qual Deus estava mostrando ao povo de Israel como que eles iriam ser reconciliados com Deus por meio do perdão. Repare que o sacrifício de cordeiro era um meio que Deus estava perdoando os pecados do povo, para que eles de novo pudessem ter acesso a Deus. O dia da expiação também era considerado um dia de perdão, de reconciliação. Então, o santuário tinha esse objetivo, perdoar os pecados, purificá-los, né? E trazer, ou seja, o pecador de novo à reconciliação e à comunhão com Deus. Então, eles teriam que, ou seja, pela fé, né, no Redentor vindouro, oferecer aí os cordeirinhos, aonde a cada dia eles levavam a sua oferta para obter o perdão de Deus. Então, repare, não era uma troca, né? Fazer para poder, ou seja, merecer. Não. O que eles levavam era uma ação de Deus, né? Em perdoá-los, mesmo sem eles merecerem. Então, Deus concedia a eles o perdão por meio do sistema sacrificial do santuário. Então, ou seja, nós temos alguns teólogos, né, e sábios, né, que falam um pouco a respeito do perdão, como, por exemplo, Agostinho, né? Ele disse assim, muitos têm aprendido a oferecer a outra face, mas não sabem amar a pessoa que o esbofeteou. Billy Graham, né, que é um pregador aí, já falecido, mas muito conhecido, ele disse assim, nestes dias de complexo e de culpa, talvez a mais gloriosa palavra de nossa língua seja o perdão, pois o perdão atesta que somos filhos de Deus. Lloyd Jones, né, que é um teólogo calvinista,
ele comenta o seguinte, ó, se pensamos que nossos pecados são perdoados por Deus, mas nos recusamos a perdoar aos nossos semelhantes, estaremos cometendo um grave erro. E isso prova que jamais fomos perdoados. Repare nessas palavras, né? Ele diz, ó, se pensamos que nossos pecados são perdoados por Deus, mas nos recusamos a perdoar os nossos semelhantes, estaremos cometendo um grave erro, e isso prova que jamais fomos perdoados. Porque é justamente por meio da nossa ação em conceder o perdão é que nós verdadeiramente mostramos se nós aceitamos ou não o perdão de Deus. Em seu livro, né, O Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, né, que também é um teólogo cristão, ele escreveu assim, né? Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis verbaliza o que parece ser o pensamento geral sobre o perdão. Seu argumento é que todos dizem que o perdão é um ideal belíssimo, até terem algo a perdoar. Então, muitas vezes nós falamos, né, muito em perdoar, até que aconteça algo com a gente, que a gente se encontre na condição de perdoar. E aí nós vamos ver se verdadeiramente nós vamos conseguir conceder o perdão, né, àqueles que nos ofenderam. Um outro texto também de C.S. Lewis, ele diz assim, grande parte de nossas preocupações em dar desculpas vem de não conseguirmos realmente acreditar no perdão de Deus. Então foi feito um teste, né, com algumas pessoas, por uma psicóloga, né, na Universidade Hope College, né, em Michigan, nos Estados Unidos, onde eles reuniram 71 pessoas e fizeram um teste, né, com essas pessoas de que elas deveriam pensar em algo no passado que as chatearam, né, e aborreceram, né? E aí esse teste ficou comprovado que quando nós pensávamos em algo no passado que tinham feito mal a elas, a pressão sanguínea, né, os batimentos cardíacos, eles alteravam, né, e tinha uma grande tensão muscular. E agora foram pedidos para que essas mesmas pessoas pensassem, mas sendo que agora procurando entender e se colocando na condição de perdoar, né, as pessoas que lhe fizeram mal. Então eles mostraram-se, ou seja, mais calmos, e a pressão e os batimentos, ou seja, se tornaram muito menores. Então isso constatou que o ato de conceder o perdão traz benefícios à nossa saúde, né, física, mental. E o não perdoar traz, ou seja, alguns malefícios, né, à nossa saúde, pelo fato de ser retido o rancor, muitas vezes a ira, o orgulho. Por mais que a ira ela não seja pecado, né? O apóstolo Paulo ele diz assim, ó, não põe o sol sobre a sua ira, ou seja, não devemos alimentá-la, né? Então, por mais que a ira ela não seja pecado, ela pode nos conduzir, né, a um sentimento ruim, que pode, se nós alimentarmos a ela, ao invés de procurar sempre resolver a situação, né, pode nos fazer um mal, onde pode resultar, né, em estresse, depressão, angústia. E aí, muitas das vezes, nós não sabemos, porque o resultado, muitas das vezes, ele vem gradativamente com o passar do tempo, quando nós sustentamos esse tipo de sentimento. Então, agora eu vou fazer uma pergunta, né, a vocês. Por que vocês acham que é tão difícil perdoar? Por que será que é tão difícil, né, para nós, ou seja, perdoarmos? Fabrício, eu tenho facilidade de perdoar, graças a Deus. Amém.
Eu tive uma pessoa na minha vida, um irmão meu, que ele me magoava demais, demais. Eu tinha uma raiva dele que só Deus sabe. Aí eu comecei a orar por ele, pedindo a Deus que abrandasse o coração dele, que ele inventava aquela mentira. E a minha família acreditava, porque ele era o filho predileto, né? Enfim, orei muito por ele, orei por mim, pedindo a Deus que tirasse do meu coração essa raiva que eu sentia toda vez que eu pensava nele. Olha, hoje em dia eu oro por ele. Eu já não vejo há muito tempo que ele mudou do Rio, agora então, mais longe ele está. Mas eu continuo orando por ele. Eu perdoei. E teve uma outra pessoa também, eu não sei se eu perdoei ou não, porque é verdade, eu sonho muito com essa pessoa, muito. Ela já faleceu. Eu cuidei dela quando ela estava doente, cuidei muito, botei ela para morar perto de mim. Mas até hoje, quando eu penso nela, tem um ranço, sabe? E eu peço muito a Deus que tire isso. Hoje mesmo, à tarde, que eu deitei aqui e dormi, eu sonhei com ela que eu estava brigando com ela, discutindo, né? Quer dizer, eu não sei se eu perdoei, eu espero em Deus que sim. Mas Mas vamos fazer o teste aqui você, para ver se você conseguiu perdoar ou não, né? O teste que o psicólogo colocou aqui. eu acho assim, Fabrício, porque Deus ajuda você a perdoar. Mas Deus não Sim. te dá amnésia de você esquecer o que aconteceu. Então, de vez em quando você lembra, e aquele negocinho lá dentro de você começa a florescer. Acho que é questão de você poder orar mais, para que Deus tire isso do seu coração. Um eu consegui, o outro acho que não. Ah, Eu, eu sou eu, assim. é, Bom, eu, alguém vai falar, Beth? eu não Por que você acha tenho, tão difícil perdoar? eu não tenho facilidade, eu tenho facilidade assim de ficar com raiva ou de me aborrecer, mas também rapidamente eu tenho facilidade de esquecer, de perdoar. Mas quando eu não conhecia o Evangelho, eu tinha um grande problema, porque eu achava assim, que perdoar era você perdoar e esquecer, né? Até que eu assisti a pregação de um pastor e ele falou que, assim, quando você perdoa alguém, é bom, quando você perdoa essa pessoa, você pode até perdoar, mas você nunca vai esquecer do que aquela pessoa fez a você, né? Mas o verdadeiro perdão Exatamente. é aquele que você lembra daquela pessoa e não tem mais raiva, não tem mais rancor, né? Daquela pessoa. Então, esse é o verdadeiro perdão. Você lembra das coisas que ela fez, mas toda vez que você lembra, você não tem mais raiva nem mágoa. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque eu achava que perdoar era apagadamente e eu não estava conseguindo fazer isso. Então, assim, outro versículo da Bíblia também que me ajudou muito, que fala sobre sermos como uma criança, né? Que a gente vê que criança briga, né? E de repente elas estão novamente juntas, unidas, né? Então, assim, na vida do ser humano, a gente às vezes, muitas vezes nós somos egoístas, assim, de achar que não devemos perdoar. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente pede ajuda a ele, sabe como ele perdoou. Então, fica mais fácil com Jesus, com certeza. Alguém mais queria falar, comentar, né? Por que é tão difícil perdoar? Quer falar, Sandra? Alguma coisa? Você tem facilidade de perdoar, Sandra? Ou é Ah, eu difícil? tenho. Eu tenho facilidade até demais de perdoar, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Assim, eu faz um ano que eu
tinha uma estima como irmã de... Você conhece a Selma, e assim, ela fez uma calúnia muito séria, que eu não vou falar agora, que não veio ao caso, e assim, me magoou. Eu fui lá pedir desculpa para ela se eu tivesse errado e tal, e assim, ela ficou chateada, fui levar para a justiça, e aí eu disse, eu te perdoo, Selma, porque eu sei que isso é força do inimigo. E quando eu aprendi a orar a Deus, que eu não sabia orar a Deus, não nego, foi nos estudos com a Beth, foi no estudo com o grupo, do pequeno grupo, que eu aprendi a falar com Deus, Amém. entendeu? E assim, não sinto mágoa nenhuma. E assim, ela passa, dá bom dia, eu também dou bom dia quando ela dá, então foi, graças a Deus, assim, eu tenho uma imensa facilidade de perdoar, graças a Deus. Mas eu agradeço a Deus porque Ele me transformou realmente. Amém. É só isso. Aqui. Deixa eu falar. Peraí, calma, tô pedindo a vez ali. Então, né, perdoar Obrigada. também não significa, né, que nós não vamos ter que, muitas das vezes... A irmã quer falar, Fabrício. Quem? A Dircival. Ah, sim. Quem é a Nádia? É Simval primeiro. Primeiro eu. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. Simão. Boa noite. Bom sábado. Irmão, feliz sábado. Feliz sábado. Fabrício, primeira coisa, passa por uma coisa chamada juízo. Nós, seres humanos, temos o mau hábito de primeiro julgar as pessoas. Tá? A gente não procura entender o motivo porque determinados atos foram tomados contra nós. Né? E passa também pela parábola do joio e do trigo, todo mundo se acha trigo e ninguém se acha joio. Tá? Então, o juízo é aquilo. Amigo meu não tem defeito, inimigo se tiver o arrumo. Se for parceirinho nosso, se for amiguinho nosso, a gente perdoa. Se não for, ou se a gente não simpatizar, a gente já olha atravessado. Esse é um ponto. Segundo, a gente não procura saber qual a situação da pessoa, a gente não procura saber o que está acontecendo com aquela pessoa para falar determinada coisa ou agir de determinado modo que não agrada a nós. A gente não procura avaliar isso. Nós somos frios. A gente, eu digo, todo mundo se acha joio, todo mundo se acha trigo e os outros aqui são joio. A gente esquece o que está escrito no Padre Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Só que a gente só quer que Deus perdoe, a gente não tem essa facilidade de perdoar. Não temos. Tá? A gente leva tempo para aprender isso. Tá? Então, praticamente o que passa é pelo juízo. Lembra o que aconteceu com a mulher que foi pega em adultério? Todo mundo pegou a primeira taça e jogaram os pés de Jesus. Olha, essa mulher adulterou, essa mulher adulterou. Quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. Então, ninguém faz um auto-julgamento para depois pensar em perdoar. Não. A gente quer atirar a primeira pedra sem ver o que a gente erra, como a gente age com as pessoas, como a gente fala com as pessoas, e quer que as pessoas entendam quando a gente toma uma determinada atitude, a gente quer que elas nos perdoem. Mas quando é o contrário, não vale. Entendeu? Então, passa primeiramente o juízo. Juízo e perdão, julgamento, julgamento e juízo e perdão estão extremamente ligados. Então, a gente primeiro tem que ver essa questão de o julgamento e o auto-julgamento. A gente não pode ter um pré-conceito com relação às atitudes e às palavras das pessoas. Por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. Entendeu? Sim. Obrigado aí, Silvão. Nádia também quer falar? Eu quero. A sua pergunta é: quem tem facilidade em perdoar, não é? Porque é tão difícil, né, perdoar. Eu tenho muita dificuldade de perdoar as pessoas. Por que eu digo? Eu ouvi aí muitas pessoas falando que eu perdoei, eu esqueci. Eu tive uma situação parecida com a da Regina, aqui em casa, com meu irmão Anderson. Ele despertava em mim todos os sentimentos horríveis que uma pessoa pode ter, ele despertava em mim. Então, eu tive que orar muito durante muitos anos para que Deus tirasse isso de mim.
e Deus tirou, e hoje eu posso dizer que eu o amo de verdade. Só que Amém. perdão é uma coisa divina. Perdão não é do ser humano, não é da gente. Perdão é divino. Perdoar é um dom. É um dom. Porque se a gente não pede esse dom, é um dom do Espírito Santo. O perdão é um dom do Espírito Santo. A gente não possui porque a gente quer ter. É Deus quem concede. Porque nós, por nós mesmos, a gente não quer perdoar ninguém. Eu, quando o que o Simval falou, quando é parceiro, quando é amigo, a gente tenta entender por que motivo que a pessoa tomou aquela atitude, por que ela agiu assim, mas quando não é, você não quer saber. Eu particularmente, quando a pessoa não é minha amiga, não tem muita intimidade, eu simplesmente, eu digo que perdoo, mas eu não perdoo, simplesmente mato ela dentro de mim. Ela viva ou morta, não faz diferença diante daquilo que ela fez para mim. E isso é horrível, isso é pecado. Hoje, meu marido... Pior até que muitas das vezes o ódio, né, o Nádia? Porque muitas vezes, quando você está odiando, você pelo menos está tendo algum sentimento, né? E quando você é indiferente, né? Tanto faz. Pior. Não, só que eu descobri que a indiferença, a pessoa viva ou morta, ela não existe para você. Isso é o pior sentimento que existe, pior do que não perdoar. Eu acho que é isso. E a minha oração, como eu estava dizendo, meu marido é testemunha de que hoje ele ouviu, mas a minha oração sempre é essa: Deus, me ensina a perdoar como eu sou perdoada pelo Senhor. Me ensina a amar o meu semelhante como eu sou amada pelo Senhor. Me ensina isso, porque isso é um dom, isso é uma dádiva divina. A gente não perdoa assim porque a gente quer perdoar, não. A gente só perdoa quando a gente se deixa ser usada pelo Espírito Santo. Quando a gente quer ser usada pelo Espírito Santo, aí a gente consegue perdoar. E se fosse fácil perdoar, você não veria na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus pedindo você para amar o seu irmão. Do Gênesis ao Apocalipse, a mensagem qual é? Eu amo você, ame o seu irmão. Essa é a mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem da Bíblia. Me ame, que eu sou o seu Criador, e ame o seu irmão. É só isso. Se a gente for analisar, é só isso. E a lei de Deus se resume em quê? Dois mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. E ao próximo. Por quê? Porque não é fácil perdoar. Não é fácil. Não é fácil. Até mesmo no fruto do Espírito, né? Aqueles 9 gominhos do fruto do Espírito, está a questão do amor e do perdão. Né? Porque é o relacionamento. 3 gominhos, relacionamento nosso com Deus, 3 gominhos, nosso relacionamento com o próximo, e 3 gominhos da nossa relação interpessoal. E o amor está presente em todos. Bom, isso é uma posição minha. Eu penso assim, eu me vejo assim. Eu não estou dizendo que todas as pessoas são assim. Essa questão do perdão é por essa ótica que eu vejo. Sim, né? Nós estudamos na lição, né? Olhar as pessoas pelos olhos de Jesus. Eu acho que o perdão também está relacionado, né? Porque para que olhemos as pessoas com os olhos de Jesus, eu creio que primeiro temos que olhar para Jesus, né? E aí, ao olhar para Jesus e vermos como ele lidava com as pessoas, como ele perdoava as pessoas, né? Eu creio que nós vamos sendo transformados à semelhança dele. Como a Nádia falou, né? Uma atuação divina em nós, né? Para podermos conceder o perdão. Então, o perdão é um estado consciente ou um estado emocional, né? Eu acho que envolve as duas coisas, né? Algo consciente e também emocional, pela questão do sentimento que nos traz, né? Ou seja, muitas das vezes o não perdoar nos traz um sentimento de rancor, de ódio, né? Muitas das vezes. E quando nós perdoamos, né? É
uma ação, ou seja, assim, consciente, é uma decisão, né? Perdoar, nós decidimos perdoar. Então, quando nós decidimos perdoar, nós recorremos a Deus em busca, ou seja, do perdão. Então, o perdão, podemos se dizer que é uma resposta, né, humana a uma ação divina. Então, ou seja, se nós amamos, é porque Ele nos amou. E se nós perdoamos, é porque Ele nos perdoou. O comentário bíblico adventista, né, tem um texto assim que eu achei interessante, que serve tanto para a questão do arrependimento quanto para do perdão, onde diz que o amor, né, de Deus é a causa e o arrependimento ou o perdão, né, é uma resposta. O arrependimento ou o perdão é um dom no sentido de ser uma reação divinamente influenciada pela promessa de salvação, ofertada pelo Deus de amor e graça. Então, repare que tanto o arrependimento quanto o perdão, né, é uma resposta que está fundamentada no amor de Deus e na sua graça, que nos leva a conceder aos outros aquilo que nós mesmos não temos, porque isso vem de fora e é concedido a cada um de nós para que a gente possa, ou seja, transmitir, né, e conceder isso aos outros. Então, isso vem mediante o quê? Uma comunhão com Deus. Então, se eu vejo como Cristo perdoava, nós somos influenciados pelo Deus de amor e pelo poder do Espírito Santo nos leva também, ou seja, a ser semelhante a Ele. Para vocês, né, o que é mais fácil? É dar o perdão ou receber o perdão? Porque se... Oi? Não, continua, depois eu falo. Tá bom. O que é mais fácil, né? A gente dar o perdão a uma pessoa ou receber esse perdão? Então, se nós falarmos assim, não, eu acho mais fácil receber o perdão. Mas para a gente receber, né, a gente não quer ir buscar. A gente quer que o outro nos conceda sem a gente ir buscar. Mas se a gente falar, não, mais fácil é dar o perdão. Tá, mas até às vezes para dar o perdão a gente não quer ir à pessoa, porque muitas vezes nós achamos que ela está errada e eu estou certo, né? Então, como fazer diante dessa situação, né? Tanto dar quanto receber implica uma ação, né? Agora, de quem? De quem está numa situação errada ou de quem está certo, né? Então, para vocês, o que é mais fácil, né? Dar o perdão ou receber o perdão? Fabrício, eita. Vamos lá. Quem vai falar primeiro? A Leda ou Deixa eu falar. Mulher já primeiro. Deixa eu falar só um instantinho. O que acontece? Eu tenho um dilema comigo que é justamente sobre esse ponto. Quando a gente perdoa uma pessoa, eu fico me perguntando, obrigatoriamente você tem que estar com aquela pessoa, você tem que falar com aquela pessoa, que eu digo assim, eu perdoei, mas eu não me sinto na obrigação de ficar alimentando assuntos, sabe? Eu perdoei, mas eu não me sinto na obrigação de estar com aquela pessoa, de como era, supomos, era um amigo e houve algum problema, tudo bem, eu perdoei, mas eu não quero mais ter o mesmo convívio com essa pessoa. Isso é errado? Essa coisa fica me martelando. Por que eu estou falando isso? Porque vocês sabem daquela minha tia que eu cuidava dela, fiquei quase 6 anos cuidando da minha tia, e quando foi agora, ano passado, o filho dela me processou, me botou na justiça por abandono de incapaz, tá? Coisa que durante esse tempo todo ele nunca cuidou dela. E depois, após ela ter feito uma cirurgia, ter ficado aqui em casa, ela que resolveu ir embora para a casa dela, e ela foi embora para casa.
Só que eu não estava com ela mais. Eu disse que eu não iria mais ficar com ela, né? Foi ela que resolveu assim. Então, ele me processou. Eu perdoei meu primo, por Deus mesmo, eu perdoei. Eu penso nele, não tenho mágoa, não fiquei magoada, entende? Porque eu penso o seguinte, que tudo aquilo que a gente passa é com a permissão de Deus. E Ele não dá nada para a gente com que nós não possamos aguentar, passar por essas situações. Então, eu perdoei meu primo, mas eu não me acho assim, com essa coisa de ter amizade por ele, sabe? E essa coisa eu fico me perguntando se isso é normal, é correto ou não. Com relação ao perdão e ser perdoado, essa coisa, eu acho que isso parte dos dois, entende? Porque uma é o desejo que você tem de ser perdoado por quem você magoou, e a outra é você exercer essa coisa que eu acho nobre isso. Quando você erra com alguém, você magoa alguém, você ter a hombridade de chegar para aquela pessoa e pedir perdão, se desculpar com ela. Eu acho isso bonito. Eu acho um gesto nobre da pessoa. Tá? Eu creio, como a Naide falou, Simval também, isso é um dom, não é nosso, é um dom de Deus. Tá? Porque quem somos nós para termos essa atitude? Tá? Isso é um dom de Deus. Então, eu vejo que eu parto dessa premissa, que essa coisa tem que ser de ambas as partes. Né? Você tem o desejo de ser perdoado e a pessoa o desejo de perdoar. Entende? Então, isso tem mão e contramão, essa atitude. Né? E é isso. E a minha pergunta fica, se vocês puderem me ajudar, porque esse meu primo agora, de vez em quando eu vou lá no Facebook, ele teve a discrepância de botar lá para ser meu amigo. Mas eu não quero ser amigo dele, entende? Eu não tenho raiva dele, não tenho, mas ser meu amigo, gente, pelo amor de Deus, eu acho que não é por aí também, né? Tá? Você também vai passar pelo teste aqui para ver se conseguiu perdoar mesmo. Só se for amigo urso, tá? Só se for amigo urso, porque... Por favor, né? Concordo com você, Leda. Concordo. Então, tipo, a pergunta da Leda, né, foi assim, né? Será que ao perdoar, né, eu tenho que muitas das vezes conviver com a pessoa? É possível, né, perdoar sem conviver com ela? Então, o perdão, ele está muitas das vezes mais relacionado com nós mesmos do que com a outra pessoa, né? Por exemplo, o nosso caso é diferente, né? Mas vamos supor, Jesus, ele amava as pessoas, mas ele não convivia com todas elas. Por exemplo, ele amava Pilatos, amava Herodes, mas não aprovava os seus feitos. E não convivia com elas, né? Como convivia com os discípulos. Então, repare que ao você amar uma pessoa, ao perdoá-la, está relacionado a um bem-estar e um sentimento que Deus quer nos libertar para que a gente, muitas das vezes, não sofra dobrado por um mal que já nos foi feito, né? Por exemplo, Deus não vai querer que você conviva com uma pessoa, por exemplo, que matou um filho seu, matou um irmão, um parente. Imagine você conviver, né? Muitas vezes com um assassino. Muitas das vezes, ou seja, em alguns casos, a pessoa perdoa, reata o relacionamento e convive, né, com a outra pessoa. Mas, em alguns casos,
não é possível, né? Às vezes, muitas das vezes, arreatar esse relacionamento. Então, o perdão, né? Quando nós concedemos, ele está relacionado a algo que Deus quer que nós nos libertemos, né? Para que a gente não sofra além do que aquilo que já nos foi feito. E aí, então, ou seja, isso leva a gente muitas vezes, a libertar uma pessoa que muitas vezes nós estamos irados, guardando rancor, raiva, né, ou ódio, sem a pessoa estar sabendo, ao menos que nós, às vezes, até, vamos supor, existimos. E aí, ou seja, a pessoa já se foi, né? Ou seja, foi embora, mas o mal que ela me fez, ou seja, ocasionou uma dor e um sofrimento, né? E o ódio, que se eu não me libertar disso, eu vou carregar ela pelo resto da vida. E quem está sofrendo? Sou eu. Isso aí. Então, alguns chegam a dizer que o ódio, um rancor, né? É um veneno que nós tomamos querendo que o outro morra. Porque às vezes a pessoa não sabe que você está odiando ela e que está morrendo é você. É E aí verdade, é isso mesmo. Deus quer que a gente o quê? Se liberte disso, né? E esse se libertar não significa, muitas das vezes, né? Ou seja, reatar um relacionamento. Muitas vezes vai ser possível, né? Reatar o relacionamento, mas o perdoar não tem a ver com isso. Tem a ver em a gente, ou seja, se libertar de um sentimento que vai nos fazer mal. E aí, quando a gente se liberta disso, a gente não deseja mais o mal daquela outra pessoa, né? Nós temos uma natureza que nos inclina para o mal. Normalmente, quando alguém nos faz algum mal, o sentimento que vai nos vir é o de ódio mesmo, né? De querer retribuir na mesma moeda. Então, um dos passos importantes para perdoar é reconhecer que verdadeiramente nós estamos com raiva, estamos irados com aquela pessoa, né? E aí a gente recorre a Deus. Se nós não reconhecermos isso, né, como que nós vamos reclamar o perdão de Deus? Para que Ele nos conceda esse perdão, né? E nos tire do coração aquilo que está nos fazendo mal. Exatamente. E queria falar assim, Val? Isso. Bom, Fabrício, basicamente, exatamente o que a Leda falou, tá? E que você falou também. A base de tudo é um coração puro, um coração sincero, um coração circuncidado. Porque a gente vai de coração aberto pedir perdão à pessoa, sem esperar, sem jogar todas as fichas, ela vai me perdoar, ela vai me abraçar, ela vai aceitar. Não. A gente faz a nossa parte. Não é esperar que a pessoa vai te receber com banda de música e tapete vermelho. Né? Então, esperar. Se a pessoa te perdoar, ótimo. Se a pessoa não perdoar, tudo bem. A gente fez a nossa parte. Né? E com relação a gente não conviver, eu não acho necessário a gente conviver. Né? Digamos que você, Fabrício, seja um mecânico de automóvel. Se eu estou com um problema no meu carro, te conheço, irmão da igreja e tal, levo o meu carro para você consertar. Você, além de não consertar, ainda arruma mais problema no meu carro. Como cristão, pô, Fabrício, não deu, não foi dessa vez, cara. Eu vou levar em outro, fiquei chateado e tal. Mas vai morrer aí. Como ser humano, eu vou estar pistola da vida contigo. Mas como cristão, eu tenho que te perdoar. Só que eu não vou levar mais meu carro para você. Vou procurar outro. Então, acho que a questão é essa. Você não precisa estar tratando figurinha com a pessoa. Né? Mas você não tem que estar com o teu coração, nem estar com toda a tua defesa levantada com relação àquela pessoa. Passou, esqueceu. Né? Agora, voltando mais atrás um pouquinho, uma coisa que eu quero
que eu quero colocar como ponto de vista de o que é o perdão, né? Se é sentimento ou não. Eu não vejo como sentimento. Por quê? Lá em Mateus 6, 14 e 15, está escrito o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, não é sentimento, é questão de escolha. Se eu, digamos, você como mecânico, eu não te perdoar, como é que eu vou chegar de noite, ou na igreja, ou onde for, rezar o Pai Nosso e pedir perdoa minhas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Se eu não te perdoei. Isso eu vou estar dando o direito a Deus, como ele fala aqui em Mateus 6,15, de não me perdoar também. Então, não é só questão de sentimento, é mais a escolha. Não, eu escolho perdoar, mas vou de coração aberto, limpo, puro e circuncidado. Entendeu? Então, não vejo como sentimento, é uma escolha direta, meu ponto de vista. Tá? Por conta disso. Eu escolho não perdoar. A Lina poderia escolher não perdoar o primo dela. Isso, o que eu estou fazendo? Estou dando direito a Deus de fazer a mesma coisa comigo. Entendeu? Não, você não perdoa, também tem direito. Aquela parábola do servo que vai lá prestar conta ao rei da dívida, que o rei perdoa, quando ele sai dali, ele encontra um outro cara que deve ele também, e ele não perdoou. Ele acabou de receber o perdão do rei, que tinha uma dívida muito maior. Então, a mesma coisa é isso. Então, eu vejo como escolha. Tá? Não é uma questão de sentimento. Sentimento entra, talvez, no final. Né? Mas nós, como seres humanos, a gente acho que confunde um pouco. Era isso que eu queria colocar. Sim, obrigado aí, Sival. Essa escolha, né, que nós fazemos de perdoar ou não, ela vai, vamos supor, eu escolho, né, perdoar, que nem o Silvão falou, e o retirar aquele sentimento de rancor e ira, né, cabe aquela decisão. Mesma coisa, se nós não confessarmos os nossos pecados, né, a Bíblia diz assim: se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo. Exatamente. Então, ou seja, quando eu decido perdoar, Deus atua em mim para que eu me liberte, né, de um sentimento de rancor, ódio. Cláudio quer falar, Cláudio Domingos. Pode falar, Cláudio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Então, tem um termo na palavra que fala o seguinte: fazendo isso, amontoarás brasas vivas na cabeça. Entendeu? Então, o que a gente entende aí? Ou seja, tu faz a tua parte. Você perdoa, e se você... Às vezes tem pessoas até que não falam mais contigo, né? Mesmo você estando certo. E aí você faz a tua parte perante Deus. E eu gostaria também que você explicasse essa passagem aí, quando fala amontoar brasas vivas na cabeça do teu amigo, entendeu? Ou inimigo, que seja. Sim, essa passagem é uma linguagem, né? Ou seja, que para nós, assim, no popular, quer dizer, tipo, você não retribuir o mal com o mal. Você fazendo o bem, né? Você vai amontoando brasas vivas na sua cabeça, é uma maneira de dizer. Então, na questão relacionada ao perdão, né, nós vemos que, para Deus, a atitude, né, que deve ser tomada primeiro é da parte que é mais madura com relação ao relacionamento, né, entre as pessoas, porque nós temos o perdão na área vertical, de Deus para com o ser humano, né, e na horizontal do ser humano para uns com os outros.
Salvador, portanto, muita chuva e máxima de 28 graus. Então, ou seja, quando eu cometo um pecado contra Deus, eu recorro a Ele para me conceder o perdão. Mas quando eu cometo um pecado com o meu irmão, e também todo pecado cometido contra um ser humano é um pecado contra Deus, né? Ofensivo a Deus, eu tenho que me retratar e reconciliar com o meu irmão. Então, tem 2 textos, né, que Jesus cita, ou seja, se você trouxer a sua oferta ao altar e se lembrar que seu irmão tem algo contra você, com você, vai, né, reconcilia primeiro com seu irmão e depois traz a tua oferta. Então, repare que isso está relacionado, né, mais com a pessoa individual em ter aquela atitude, né, de reconciliação e de perdão. E um outro texto que Jesus cita, né, é que se teu irmão pecar contra ti, vai você até ele, né, e reconcilia você com ele. Ele não fala se seu irmão pecou contra ti, ele vem a você para se reconciliar, né? Ele disse, se seu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, né, entre ti e ele só. E se ele te ouvir, você ganhaste o teu irmão. Então, repare que ali, né, ele cita a pessoa que muitas vezes foi ofendida, ela se reconciliar com o outro. Então, uma das coisas que é importante, né? Boa noite, Calmira. Boa noite. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estamos sim. Estamos, Calmeira, estamos sim. Eu já mexi em tudo que é negócio aqui para ver se dava certo. Então, qual foi o preço, né, que foi pago para nos conceder o perdão, né? Foi um preço muito caro, a morte de Cristo, né, na cruz para nos conceder o perdão. E ao olharmos, né, como que Deus, por meio de Cristo, nos perdoou, isso é que faz com que a gente, ou seja, consiga perdoar. Ellen White, em palavras assim magistrais, né, no livro Desejado de Todas as Nações, citando a morte de Cristo, né, ela fala, não foi, porém, a lança atirada, não foi a dor da crucifixão que produziu a morte de Jesus. Aqueles gritos, né, soltados, pode ver para você ver, com grande voz, né, na cruz, ou seja, está consumado, né, quando ele estava morrendo ali na cruz, ele bradou, está consumado, ou está pago. esse está de coçar mesmo. No momento da morte, né, a corrente de sangue e a água que fluía do lado demonstravam que ele morreu pela ruptura do coração. Partiu-se-lhe o coração pela angústia mental, foi morto pelo pecado do mundo. Então, repare, o preço que foi pago para o perdão dos nossos pecados. Ao sentir, ou seja, o peso, né, ali dos pecados de uma humanidade inteira, ela diz que partiu-se-lhe o coração pela angústia e o sofrimento, né, para nos conceder o perdão e a reconciliação com Deus. Então, o apóstolo Paulo, né, aos Efésios, ele diz assim, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quer falar, Leda? Leda não, é Beth. Beth levantou a mão. Assim, ainda em relação ao que Leda falou, né, que assim, é difícil nós convivermos com alguém que quebrou assim a nossa confiança, né, que quebrou um vínculo de amizade, é difícil. Mas assim, há casos e casos, né? Tem casos de pessoas que você perdoa e você consegue ainda ter uma convivência com aquela pessoa. No meu caso, aconteceu 2 pessoas, eu consegui conviver
com essas duas pessoas tranquilamente, né? Depois do que me fizeram. Perdoei e consegui conviver. Isso dentro de uma dessas pessoas, dentro de um acordo de que nunca mais se faria aquilo novamente, né? Tudo bem, perdoou, esqueceu, vida que segue, tudo bem. E com a outra pessoa, também consegui conviver. Só que teve uma terceira, a terceira pessoa envolvida nesse episódio, eu perdoei, mas eu não consegui conviver mais com aquela pessoa. Então, quando eu a encontrei, né, eu não pedi perdão a ela, porque ela quem tinha me feito mal. Mas, diante de Deus, eu perdoei ela, né? Inclusive, essa pessoa até já morreu. Mas, assim, quando eu reencontrei ela, eu cumprimentei ela, depois do que ela tinha me feito, né? Ela achava que eu não sabia, mas aí eu cumprimentei ela normalmente, até na casa de uma tia dela, cumprimentei ela normalmente. Ela sabia tudo que eu tinha passado por causa das ações que ela fez a mim. Mas eu perdoei. Então, quando eu cheguei e cumprimentei ela, falei com ela, que ela estava sentada na sala, essa pessoa ficou muito surpresa, assim, né? Porque eu acho que ela pensava que eu ia passar e não ia falar com ela. Mas, como a irmã falou, Deus, ele é tão misericordioso que, assim, o perdão vem dele. Então, assim, eu consegui, né? Consegui, graças a Deus, consegui perdoar essa pessoa, porque logo após, uns dias depois, uns anos depois, essa pessoa faleceu. Então, assim, ela morreu, mas a minha consciência estava tranquila de que eu não tinha mais nem uma mágoa do que ela me fez. Então, assim, tem pessoas que você ainda consegue conviver, tem pessoas que você realmente não tem como conviver mais, perdoou, você cai ele lá e pronto. Ah, é verdade. Então, vamos avançar um pouco aqui no nosso estudo, né? Tem um texto lá em 1 João 4,20, que ele diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, ou seja, é necessário, né, que nós amemos, né, porque Deus nos amou, e ao perdoarmos, nós perdoamos porque Ele nos perdoou. Então, se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão, né, como nós receberemos o perdão divino? Então, o perdão não é dado para quem merece, né? Porque se a pessoa merecesse, não precisaria ser dado o perdão. O perdão, ele é concedido a quem não merece, assim como nós. Nós não merecíamos o perdão e Deus nos concedeu o perdão. E muitas das vezes nós vamos precisar dar às pessoas, né? Não o que elas merecem, né? O que nós achamos, né? No momento de raiva e de ira, né? Nos momentos, mas sim o que a pessoa precisa. E aí essa vai ser a diferença, né? Dar aquilo que a pessoa precisa, né? Muitas vezes ela precisar do perdão, porque é a bondade de Deus que vai levar a pessoa ao arrependimento. Então, porque muitas das vezes nós não conseguimos, né, perdoar. Nós vamos analisar aquela parábola, né, que o Sival falou dos dois devedores, que está lá em Mateus capítulo 18, o verso 23 a 35. Né? Vamos pegar aí a nossa Bíblia para a gente ler Mateus capítulo 18, o verso 23 ao verso 35. Então vamos analisar alguns pontos, né, dessa parábola que Jesus contou. Então Jesus contou essa parábola num contexto aqui, né, se nós vermos, Jesus está falando aqui com os discípulos. 18 quanto? A partir do verso 23. Então, Jesus está falando aqui
nos versos anteriores, aqui no verso 15, né, ele está falando aqui a respeito do teu irmão, né, pecar contra ti, aquele verso que nós lemos. Está falando aqui, ensinando a respeito do perdão, né? E aí, então, depois, ou seja, Pedro, né, se volta para Jesus e pergunta: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E quando nós vamos no livro Parábola de Jesus, Ellen White, ela fala que existia nos dias de Jesus, né, os rabinos, tinha algo que você poderia perdoar o seu irmão até 3 vezes. E aí, depois de 3 vezes, você não perdoaria mais. E aí, Pedro, conhecendo o mestre, né, o número da perfeição, ele perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, né, no verso 21 e 22. Que eu lhe perdoe, né? Aí ele falou 7 vezes e Jesus falando para ele: não, Pedro, até 70 vezes 7. Ele, ou seja, multiplicou dizendo que nós devemos perdoar sempre. E aí então, Jesus contou essa parábola para poder ilustrar a questão do perdão, né, de Deus para com cada um de nós, né? Vamos ler então aqui a partir do verso 23 até o verso 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, né, ou aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então vamos destacar, né, alguns pontos aqui nessa parábola, para a gente refletir, né? Aqui na parábola, quem representa, né, o rei, que foi ajustar contas ali com os seus servos. O rei aqui representa... Jesus. Né, representa isso, representa Deus com a humanidade, né, ou a igreja. Deus foi ajustar contas, né, com a sua igreja. Aqui ele está ilustrando uma situação aqui do rei para com o seu servo. Então o rei aqui representa Deus e o servo representa aqui a humanidade. Então, ou seja, Deus foi ajustar contas para com cada um de nós, pela qual cada um de nós tinha uma dívida para com Deus. E essa dívida que nós adquirimos, né, está se referindo ali ao pecado que Adão, ao cometer, ele adquiriu uma dívida que, ao ponto de vista humano, era impagável. 10.000 talentos, né? Era uma quantidade, mais ou menos 340 mil quilos de prata.
naquela época, era uma dívida praticamente impagável ao ponto de vista humano. Isso o ser humano adquiriu para com a lei de Deus quando Adão transgrediu. Era impossível, ou seja, o ser humano pagar essa dívida. Então, repare, quando o Senhor pediu para aquele servo que fosse vendido, né, os filhos, a mulher, para que saudasse toda aquela dívida, ele disse para o seu Senhor, sê paciente comigo, tudo te pagarei. Repare que no verso anterior diz que ele não tinha como pagar aquela dívida, mas ele rogou para que se pagasse. Repare que ele não pediu para que o seu Senhor perdoasse a dívida, ele pediu um tempo para que ele pudesse pagar a dívida. Mas o texto diz que o Senhor cancelou a dívida que ele tinha, ou seja, perdoou-lhe aquela dívida. Então, isso nos mostra que quando ele saiu da presença do seu Senhor, ele não compreendeu o perdão que o seu Senhor tinha concedido a ele. Vem aqui para você ver se não é um bicho. Então, ou seja, por ele não compreender o perdão que foi dado a ele, ele não conseguiu perdoar o seu semelhante. Ai. E isso muitas das vezes acontece, ou seja, para com cada um de nós. Muitos não entendendo o perdão de Deus, eles não conseguem perdoar o seu semelhante. Então, repare, o perdão que foi concedido àquele homem, no final de tudo, foi o quê? Foi retirado. Porque o texto diz que se do íntimo do coração, ou seja, não da boca para fora, né? Mas verdadeiramente, se do íntimo do coração nós não perdoarmos, o perdão que nos foi concedido na cruz, o perdão que nos foi concedido na cruz, lhe será tirado. Por quê? Porque Deus nos concedeu o perdão, e da mesma maneira que Ele nos concedeu o perdão, Ele quer que nós perdoemos. Mas se nós não fizermos isso, na parábola, no final dela, Ele diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar de cada um a seu irmão. Então, repare que no juízo, né, de Deus que está sendo realizado no céu, se nós não concedermos o perdão, assim como Deus nos perdoou, Deus tirará o perdão que nos foi concedido, porque a nossa vida não revela que nós aceitamos o perdão que Deus nos concedeu. Assim como aquele homem, quando foi perdoado, ele não perdoou aquele que o devia 100 denários, que era uma dívida pagável. Ele tinha uma dívida impagável. A dívida que nós tínhamos para com Deus era impagável. Mas a dívida, muitas das vezes, que alguma pessoa tem para conosco, que é uma dívida pagável, se nós não conseguirmos perdoar essa dívida, o perdão que nos foi dado, ele será tirado. Então, isso não quer dizer que nós não devemos requerer aquilo que nos é de direito. Não é isso, né? Muitas das vezes a gente vai ter que requerer aquilo que nos é de direito, mas se a pessoa rogar que não tem como, ou seja, pagar, Deus quer que nós, ou seja, perdoemos, né? Aquela dívida como Ele nos perdoou. Então, o perdão que foi dado àquele servo, ele foi tirado. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, né? Na oração do Pai Nosso está lá, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mateus, capítulo 6, verso 12, 14 e 15. Então, quando nós oramos, Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, nós dizemos a Deus que nós perdoamos aos outros como Ele nos perdoou. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, ela diz o seguinte, não nos é perdoado porque perdoamos, porém, como o fazemos? O motivo de todo perdão se acha no imerecido amor de Deus, mas por nossas atitudes para com os outros, denotamos se estamos possuídos desse amor. Então, é na nossa atitude para com os outros que nós vamos demonstrar se verdadeiramente nós aceitamos o perdão de Deus. Quando? Quando nós perdoamos alguma dívida, alguma ofensa, cometida para conosco. Um outro detalhe aqui importante, que ela diz, agora no livro Patriarcas e Profetas, página 381, nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Ela diz que tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça que constitui o próprio fundamento do governo de Deus. Então, repare, nunca houve nem nunca vai haver um perdão incondicional. Por quê? Deus não nos perdoa para que a gente permaneça no pecado. Ele nos perdoa para nos libertar dos nossos pecados. Então, é um perdão que requer o quê? Uma condição. E qual é essa condição? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, esse perdão, ele é o quê? Ele é uma resposta, porque Cristo Jesus decidiu morrer por nós antes da fundação desse mundo. Então, ele já havia decidido nos perdoar. Agora, esse perdão que é oferecido, nem todos vão aceitar. Porque a salvação, ela é o quê? Ela é condicional. É necessário que eu aceite o sacrifício de Cristo e o perdão que me foi concedido na cruz. Então, vamos avançar aqui mais um pouco, Como que o dicionário descreve o que é perdão, É a ação de se livrar de uma culpa, uma ofensa ou uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou qualquer outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Então, como conseguir perdoar, Numa entrevista, um casal oriental, a família Ota, que teve o seu filhinho sequestrado, e depois morto, numa entrevista, ela falou como que ela conseguiu, ou seja, perdoar. Ela disse que nós fomos lá no fundo do poço, mas com uma intuição divina conseguimos perdoar. Foi o maior investimento que fizemos em nossa vida. O perdão trouxe a paz para dentro de mim e dentro da minha família. E aí perguntaram para ela, a senhora defende que a superação da dor e do sofrimento só é alcançada por meio do perdão? O que devemos fazer para conseguir perdoar? E aí ela respondeu, para perdoar é preciso querer e não gostar de sofrer. É uma decisão. Eu não gosto de sofrer e preferi aprender a perdoar, pois o único caminho era o do perdão. Então, ou seja, ela teve seu filho assassinado, e para que ela conseguisse se libertar dessa dor e desse sofrimento, ela conseguiu perdoar. Eles não são cristãos, Então, ou seja,
ela demonstrou que, por meio de uma intuição divina, né, ela conseguiu perdoar o mal que havia sido feito. Um outro caso bem conhecido, né, foi de um serial killer nos Estados Unidos, né, que tem na internet esse vídeo, Gary Leon Ridley, né, que de 54 anos ele confessou ter assassinado pelo menos 48 mulheres, tornando-se o pior assassino na história dos Estados Unidos. E aí, uma pesquisa, né, psicológica que diz que assassinos e psicopatas assim, né, não teriam nenhum sentimento, né, ou remorso pela ação cometida. Mas quando ele estava diante do tribunal com as pessoas pela qual ele havia feito o mal ali, e aí cada um estava falando que queria que ele queimasse no fogo do inferno, que ele pagasse pelo que ele fez com aquelas pessoas. E aí levantou-se um senhor, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui para mostrar para vocês, né? Levantou-se um senhor, né, no meio do tribunal. Esse senhor aí, né, na direita da tela, né, no meio do tribunal, ele se levantou e ele falou assim para Ridley, né? Ele falou: Ridley, tem pessoas aqui que odeiam você. E eu não sou uma delas. Ele disse assim, você tornou difícil, né, fazer aquilo que Deus me pediu para fazer, mas eu te perdoo. E aí, quando ele falou isso, Gary Ridley, ele se esbanjou em lágrimas, né? Isso demonstrou como o perdão teve uma ação direta, né, no coração daquele homem, com um ato de bondade desse senhor em perdoá-lo pelo grande mal que ele havia feito. Eu não sei se ele havia matado uma filha dele, desse senhor, né? E estavam ali pessoas que haviam sido lesadas, né? Ele havia assassinado pessoas das famílias que estavam ali no tribunal. Então, ou seja, aquele homem conseguiu conceder o perdão por uma ação divina, né? Jesus disse assim: eu sou a videira, vós os ramos. Se permanecerdes em mim e eu nele, vocês darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o arrependimento ele vem de Cristo, assim como vem o perdão. Em Testemunhos Seletos, Ellen White ela diz assim: o arrependimento, bem como o perdão, são dons de Deus por meio de Cristo. E é pela influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado e sentimos a necessidade do perdão. Ela está falando com relação ao perdão de Deus, né? Nós sentimos, por meio da atuação do Espírito Santo, essa necessidade de pedir perdão a Deus. Mas também está relacionado ao nosso relacionamento uns para com os outros, né? Então, numa pesquisa na Folha de São Paulo, o psicólogo Luskin, né? Ele deu uma entrevista, né? Onde fizeram algumas perguntas a ele. E uma delas foi: o senhor diz no seu livro, né, que perdoar pode melhorar a saúde física e mental, né? Como? Aí ele respondeu, né? Perdoar nos dá sustentação. Não perdoar, ao contrário, faz com que nos sintamos desamparados, desprotegidos, o que desencadeia um estresse químico prejudicial ao organismo. Além disso, muitas vezes as pessoas se esquecem de cuidar de si próprias. Tudo porque fica com a mente ocupada por sentimentos ruins. Tudo que está na nossa mente causa alguma reação na saúde física. Então, repare que o não perdoar,
esses sentimentos ruins vai afetar alguma coisa na nossa saúde física, porque tudo que está relacionado com a mente, né, afeta o nosso corpo, e ambos estão interligados. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, lá em Filipenses, né, capítulo 4, no verso 8, que tudo que é bom, tudo que é amável, né, tudo que é de boa fama, respeitável, isso deve ocupar os nossos pensamentos. E aqui, nessa pergunta aqui, Leda, vai vir o teste aí para você e para a Regina, hein, para ver se vocês realmente conseguiram perdoar, né? Perguntaram para ele assim, né, para o psicólogo, que sinais podem indicar que a raiva ou a mágoa estão deixando de ser reações normais e se tornando perigosas para a saúde? Então ele respondeu, a primeira coisa é perceber se muito tempo se passou desde que você foi magoado e se, apesar do longo tempo, você ainda continua pensando e falando no assunto. E mais, se quando você toca no assunto, sente-se estressado, mas um dos principais indícios é fantasiar a vingança. Então, se já se passou muito tempo, né, e a pessoa fica falando no mesmo assunto, isso é um sintoma de que a pessoa ainda ela não conseguiu se libertar daquele sentimento, né, que trazia a ela, ou seja, a tristeza, a raiva, né, o rancor. E se quando toca no assunto ela fica estressada, também. E se ela ainda fica maquinando na mente uma vingança, né? Porque muitas vezes a nossa mente ela planeja, né? Ou fazemos algumas coisas só com a mente, né? Que nem Jesus disse, né? Se você se irar com seu irmão, você já matou a ele. Então, por meio desses indícios aqui que ele deu, né? Nós podemos ver se verdadeiramente nós conseguimos perdoar. Se nós lembramos do assunto, ainda ficamos estressados. Então, ou seja, perdão não é colocar-se em situação nas quais você continuará a ser ferido. Você pode perdoar alguém e ainda assim manter limites necessários para um relacionamento. Então, é possível perdoar uma pessoa que não quer receber o perdão? Sim, é possível, né? Porque o perdão independe se a pessoa ela vai aceitar ou não. Então, ou seja, eu concedo perdão àquela pessoa e aí o aceitar ou não é com ela. Porque está mais relacionado conosco, claro que beneficia o outro, mas está mais relacionado com aquele que vai conceder o perdão, ou seja, um benefício, né, para ele. Isso aqui nós já falamos, né? Quem perdoa não esquece. Você não pode esquecer e perdoar, né? Porque o nosso cérebro não funciona desse jeito. Perdoar não é esquecer, né? Para nós finalizarmos, né, o nosso estudo de hoje, a cena mais assim que me comove, né, na questão do perdão é o perdão de Jesus para com Pedro, né? A sua traição e como Jesus olhou para Pedro depois de o ter negado ali, ou seja, 3 vezes, e aí o mestre olhar para ele com um olhar de compaixão e de perdão. Aquilo levou Pedro aos prantos, né, ao choro e ao arrependimento. E aí o apóstolo Pedro, né, demonstrou na sua vida um verdadeiro arrependimento. Ellen White diz que pelo fato dele não ter perdoado-se a si mesmo, né, nem na hora da sua morte, ele conseguiu, né, perdoar-se do grande mal, né, que ele havia feito em negar o mestre, mas ele havia sido perdoado por Cristo.
E isso levou ele a um arrependimento, né, tão grande que, com seus algozes ali que estavam para crucificá-lo, ele disse que não queria ser crucificado como mestre. E aí pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, né? E assim, ou seja, Ellen White diz que morreu o grande apóstolo Pedro, né? Como o perdão de Cristo transformou a vida daquele homem e levou a dar a própria vida pelo mestre, né? Então, ou seja, que o perdão de Cristo possa nos tornar pessoas melhores, né? Mais sensíveis, pessoas humildes, assim como Pedro se tornou, e para que possamos conceder o perdão àqueles que muitas das vezes nos fazem mal, né? E que a gente possa pedir a Deus, né, que nos ajude nessa caminhada a conceder um perdão às pessoas, independente do que elas tenham feito, né? Para que a gente se torne semelhantes a Cristo.